Olá, amados. Boa tarde a todos. Paz do Salvador e Yahushua a todos que me ouvem nessa tarde. Querido, quero nessa tarde trazer uma palavra da parte do nosso Criador, Yahu, do nosso Salvador Yahushua. Falar um pouco do porquê deste nome. De repente alguém me pergunta assim, mas por que o nome Yahu? E por que o nome Yahushua? Se eu conheci que o nome do Salvador é Jesus e o nome do Criador do Pai é Deus. Mas, querido, eu quero te dizer que nós fomos enganados. Por muito tempo pronunciamos esses nomes, né? Deus, que vem de um Deus pagão, um ídolo da Grécia, que é Zeus. E também Jesus, que nós conhecemos desde criança, quando nos entendemos por gente, por pessoas que passamos a ter entendimento. Nós sempre ouvimos que o nome do Salvador é Jesus, mas nunca foi Jesus. Por quê? E alguém vai perguntar, e como é que vocês descobriram que o nome é Yahushua e que o nome do Criador não é Deus, é Yahu? Simples, querido. Quero estar abrindo a Bíblia aqui, a Bíblia do Almeida, livro de Números, capítulo de número 6, o verso 27, que diz assim: E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, ou seja, de Yashurum, e eu os abençoarei. Ou seja, assim porão o meu nome nos filhos de Israel. Se você observar, a maioria dos profetas e do povo que nascia em Israel, os israelitas, eles levavam o nome do Criador. Muitas das vezes levavam o nome Yahu e muitas das vezes levavam o nome só abreviado, Yah, que eles costumavam também a falar. Então, querido, é por isso que em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Criador diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, amado, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele já está dizendo que o nome dele era contido no nome do seu povo, no nome dos profetas, no nome dos filhos de Israel. E como é que nós lemos então a Bíblia e não vemos esses nomes? Simples, porque todos aqueles que odeiam o nome do Criador Yahu, eles sempre cuidaram de trocar os nomes e tirar o nome daquelas pessoas que levavam o nome do Criador. Um exemplo disso está lá em Daniel, no capítulo 3. A Bíblia diz que quando o rei ali da Babilônia chamou alguns da descendência de reis, que eram nobres, e era Ananiá, Misaiá e Azariá, eles mudaram seus nomes para Sadraque, Mesaque, Abednego, porque eles sabiam que se eles falassem os nomes originais, estaria pronunciando o nome do Criador, do Altíssimo, e eles sempre odiaram o nome do Altíssimo. Aqueles que adoram outros deuses sempre odiaram o nome do Altíssimo. Eles sabiam que se eles falassem o nome verdadeiro dos servos e dos filhos de Israel, estaria pronunciando o nome do Altíssimo. Eles sempre odiaram o nome do Altíssimo, por isso eles sempre cuidaram em trocar os nomes para que o nome do Altíssimo não fosse pronunciado. E assim aconteceu com o nome do nosso Salvador, Yahushua. Assim aconteceu com o nome de muitos profetas. Por exemplo, quem nós conhecemos como Judá é Yahudá. Quem nós conhecemos pelo nome de Malaquia é Malacaiá. Quem nós conhecemos como Neemias é Nexemiá. Quem nós conhecemos pelo nome de Isaías é Yeshayahu. Quem nós conhecemos pelo nome de Jeremias é Irmiyahu. Irmiyahu. Quem nós conhecemos pelo nome de Zacarias é Zacariahu. Os anjos, que nós conhecemos pelo nome de Rafael, é Rafaiá. Miguel, Micaiá, e assim sucessivamente. Uriel, Uriá.
Então, amados, o nome do nosso Salvador é Yahushua, que vem de Yahu, Yahu, Pai, Shua, salvação, ou seja, salvação de Yahu. Por isso o nome do nosso Salvador não é Jesus, mas Yahushua, salvação de Yahu. Por isso, ele diz em João capítulo 5, verso 43, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vós há de receber, ou vós o hão de receber. Que foi exatamente o que aconteceu. Onde é que está o nome do Pai no nome Jesus? Nós não vemos, não conseguimos achar o nome do Pai contido no nome Jesus. Mas no nome Yahushua, nós encontramos o nome do Pai, Yahushua. 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 O Yahu salva, ou salvação de Yahu. Então, queridos, o nome do nosso Salvador é Yahushua. Por isso está escrito em Filipenses capítulo 2. Pelo que Yahu, capítulo 2, o versículo 9 de Filipenses, está escrito. Pelo que também Yahu o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yahushua venha se dobrar todos os joelhos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda a língua venha confessar que Yahushua é o Salvador, para a glória do Pai Yahu. Então, querido, todo o poder está nas mãos do nosso Salvador Yahushua. Por isso, ele veio a este mundo trazer a salvação. Porque também está escrito em Isaías 52, do verso 5 e 6. Nos últimos dias, o meu povo saberá o meu nome. Estamos nós nos aproximando dos últimos dias. Estamos vivendo, melhor dizendo, os últimos dias. E eis que o nome do Salvador e do Criador é manifesto a todos aqueles que quiserem crer. Só que, infelizmente, há pessoas que, por seu orgulho, por não querer descer do salto e querer estar mantendo o seu título, eles até reconhecem, entendem que o nome do Salvador não é Jesus, mas Yahushua. Só que eles ficam com medo de perder o seu lucro, deixar de ser pastor, entre aspas, porque pastor é um só, está lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu digo isso porque eu também recebi esse título e eu tinha um título de pastor. Mas quando eu entendi claramente esta palavra, eu deixei o título de pastor para quem verdadeiramente é pastor. Até porque eu não posso dar vida por nenhuma ovelha e o meu sangue não pode salvar ninguém. Então por isso eu deixei esse título de pastor para o meu Salvador Yahushua e desci do meu salto e reconheci que ele é o verdadeiro Salvador. Entendeu? Aí muitos vão dizer assim, mas se o nome é Yahushua, e por que muitos fazem milagre no nome de Jesus? É simples. Se o nome fosse Jesus, você nunca leu Mateus capítulo de número 7, verso 21? E naquele dia, muitos me dirão, mas Senhor, no teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não expulsamos demônios no teu nome? E disse o Salvador, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Ora, se ele estivesse expulsando no verdadeiro nome do Salvador, ele não conheceria aqueles que fazem a obra no seu nome, aqueles que expulsavam o demônio no seu nome? Entende agora por que os versículos bíblicos que nós muitas das vezes líamos e entendíamos de forma errada, conforme o sistema nos empurrou garganta abaixo para entender, o sistema religioso maldito de Terron, o Deus de 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória da promessa, que botaram lá evangelho, mas é promessa, para que não lhes resplandeça a glória da promessa. O Deus desse século Terron cegou o entendimento dos incrédulos, para que não entendam. Então, amados, quando o povo disserem para ele naquele grande dia, mas no teu nome fizemos muitas maravilhas, expulsamos demônios, ele vai dizer, não, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Só aí vai cair a ficha dessas pessoas e vão entender que o nome Jesus que eles usavam
não era verdadeiramente o nome do Salvador, mas que o nome do Salvador é Yahushua. Então, amado, ele veio a este mundo, cumpriu uma promessa que ele havia feito aos nossos pais Adão e Eva, o que o sistema religioso também nos enganou e nos escondeu e nos ocultou até o dia de hoje. Porque quando Adão foi expulso do paraíso, e por várias vezes eles se mataram, isso também não se encontra na Bíblia do Almeida, porque eles tiraram isso, e por isso o sistema religioso sempre colocou na nossa cabeça para que nós nunca lêssemos os livros apócrifos, porque são livros não inspirados. Se não são inspirados, então porque tem muitas partes dele dentro da Bíblia do Almeida, na qual os religiosos creem. Se não fosse inspirado, não teria partes dele aqui dentro. Algo que muitas das vezes nós entendemos errado. E as pessoas dizem assim, quem morrer sem salvação vai para o inferno. Na verdade, o inferno não é um lugar, o inferno é um ser. Porque está escrito em Apocalipse, o capítulo de número 6, o verso 7 e 8. E havia um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Se o inferno fosse um lugar, ele poderia estar seguindo a morte, andando? Então, amados, esse é só um dos muitos pontos que existem na Bíblia, em que o sistema trabalhou para colocar na nossa glândula pineal, que nós não conseguimos entender estando preso dentro de um sistema religioso. Mas quando nos descontaminamos do sistema, com certeza, o Espírito de Yahweh, ele se incumbe de nos esclarecer e de nos fazer entender tudo quanto precisamos saber e entender. Então, por isso, Yahweh, ele enviou seu Filho a este mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando Yahushua veio e morreu no madeiro, ele não veio simplesmente e morreu por causa das 12 tribos de Israel, porque elas pecaram. Porque mesmo se elas não tivessem pecado, ele teria que vir, porque ele fez uma promessa a Adão e Eva, de que ele viria em 5.500 anos e morreria, derramaria o seu sangue sobre Adão, e Adão retornaria para o paraíso, de onde ele fora expulso, a sua esposa Eva, e todos os seus descendentes justos que crescem no sacrifício do Salvador Yahushua. E eu sou um desses descendentes que creio nesse sacrifício perfeito que foi feito ali no madeiro, esse sangue purificador que foi derramado por mim e por toda a descendência justa de Adão e Eva. Então, isto é que ele veio fazer neste mundo, cumprir uma promessa neste mundo de morrer, derramar o seu sangue para levar a Adão e Eva de volta para o paraíso, e todos os seus descendentes, que foram os profetas que já tinham morrido naquela época, e os que se encontram ainda vivos nos dias de hoje, que praticam obras justas, não obras de religião, não aqueles que vão buscar o Salvador dentro de um templo de pedra, porque está escrito em Atos 7,48, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, ou por mãos humanas. Te pergunto, se ele não habita lá, quem está habitando? Alguém está se fazendo passar por ele. Pense nisso. Então, amados, ele veio a este mundo para poder salvar e resgatar a humanidade perdida e livrar da prisão religiosa. Porque está escrito em João capítulo 3, verso 16 em diante. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todos aqueles que não vivem de acordo com a verdade não vêm para a luz, mas todo aquele que vive de acordo com a verdade, eles vêm para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Yahweh. Então, querido, deixe a dureza de coração, abra mão do teu orgulho, da tua presunção, abra mão da sua religiosidade. De repente você fala assim, mas poxa, eu que aprendi tanto, eu que sou um pastor, eu que sou um teólogo. Eu te digo, que diremos, pois, do apóstolo Paulo, hebreu de hebreus, da linhagem de Benjamim,
segundo a lei fariseu, ele diz que excedia a muitos da idade dele no farisaísmo. E quando ele bateu de frente com o Yahushua, ele disse que todo o conhecimento dele ele fez como refúgio, como fezes, como se não fosse nada para o conhecimento que agora lhe fora apresentado do verdadeiro Salvador. Então você deve estar pensando assim, poxa, eu que aprendi tantas coisas dentro da igreja de pedra, dentro do sistema religioso, dentro de um templo, eu que liderei muitas pessoas, digo isso de mim também, porque eu também era um pastor no sistema religioso, mas quando eu conheci essas verdades, eu abri mão desta suposta, ou desse suposto conhecimento que eu achava que tinha, desse título de pastor que eu achava que era o máximo, mas reconheci que há um só pastor e um só rebanho, e há um só mediador entre o homem e entre o Criador, o Pai Yahweh. Não precisa de alguém vir a mim como um pastor para que eu apresente essa pessoa ao Criador. Isto era na lei antes do Salvador vir e morrer. Depois que o Salvador Yahushua veio e morreu, o véu do templo se rasgou. Colossenses 3 fala sobre isso. Que a carta que havia contra nós, ele a cravou no madeiro. E hoje nós temos um único mediador entre o homem e entre o Criador, Yahushua. Nós temos que ir ao Pai em nome de Yahushua. É por isso que ele diz em João capítulo 14, o verso de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra diz, queridos, no livro de Provérbios, que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final são caminhos de morte. Que caminhos são esses? Os caminhos da religião, o caminho do budismo, do espiritismo, do cristianismo, do catolicismo, todo tipo de ismo que vem do abismo abissal de Terron, o Deus de 2 Coríntios 4:4. Então, amado, esses são caminhos de morte, isso são atalhos, mas existe um só caminho, e Yahushua, ele disse, eu sou o caminho, está no singular, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se ele é o caminho, o resto é atalho. Se ele é a verdade, o resto é mentira. Se ele é a vida, o resto é morte. Então, querido, reconheça Yahushua como seu Salvador. Abra mão da religiosidade. Faça como fez o apóstolo Paulo, que era um religioso e achava que estava fazendo a coisa certa. Mas quando ele bateu de frente com Yahushua, ele viu que o que ele estava fazendo era errado. Assim aconteceu comigo. Eu achava que estava certo. Mas quando eu bati de frente com a verdade, quando a verdade me confrontou, entendeu? Caiu por terra o pastor Evaldo e passou a ser Evaldo, servo de Yahushua. Caiu por terra o título de pastor e reconheci o meu verdadeiro pastor. Caiu por terra a religiosidade. Caiu por terra todo o orgulho, toda a presunção humana. E assim eu reconheci a Yahushua como meu Salvador, aquele que me pode conduzir ao reino dos céus, que é Sião. Não aos céus, conforme nos foi ensinado nas religiões, mas ao reino dos céus, que é Sião. Então, amado, esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa tarde, no nome do nosso Salvador Yahushua, que veio a este mundo, morreu e foi levado como uma ovelha muda ao matadouro no teu lugar, no meu lugar. Pare e pense um pouco. Quando, em Mateus capítulo 10, verso 22 em diante, que ele diz que sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. Te pergunto, se o nome fosse Jesus, você não teria que estar sendo odiado? Mas nós vemos Jesus ser falado nas televisões, passeata para Jesus, marcha para Jesus, tudo em nome de Jesus e ninguém odeia ninguém. Mas fala do nome de Yahushua para alguém e dentro da sua própria casa, às vezes, você vai arrumar inimigo dentro da sua própria família. E uma outra coisa interessante que ele fala lá no livro de Mateus, que como foram nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Analise e pense um pouco comigo.
A Bíblia diz que nos dias de Noé salvaram-se apenas 8 pessoas. Te pergunto, haviam apenas 8 pessoas naqueles dias? Ou havia milhares de pessoas? Será que daria para você pensar um pouco? Se você chega no meio de 100 pessoas e fala do nome de Yahushua, se 5 aceitar, é muito. Logo está batendo com o que Yahushua disse a respeito de nos dias de Noé, porque nos dias de Noé, naqueles dias não choviam. E quando Noé começava falando assim, ó, se não chovia, Noé começa a pregar e dizer que iria acontecer um dilúvio, logo ele ia ser tido como louco. Poxa, se nunca choveu, só tem orvalho na terra, e Noé vem falar sobre dilúvio, esse camarada tá pirando, tá ficando doido. A mesma coisa no dia de hoje, porque a maioria cria naquilo que viam. Não é diferente nos dias de hoje. Observe por que ele disse assim como foram nos dias de Noé. Hoje, quando você fala do nome Yahushua, todo mundo vai dizer o quê? Mas a maioria diz que o nome é Jesus. E a maioria segue Jesus. Olha como a palavra se encaixa. E a minoria crê no nome Yahushua. Muitos pereceram nos dias de Noé, porque a maioria cria que não iria chover, porque naqueles dias não havia chuva. E Noé começou a falar que iria ter um dilúvio. Muitos perecerão nos dias da vinda do Filho do Homem, Yahushua, porque muitos pregam que o nome é Jesus, e os poucos que anunciam que o nome verdadeiro é Yahushua, eles têm sido tidos como loucos, como hereges, como anticristo, como dizem por aí, não é isto? Mas na verdade não anticristo. Na verdade, os que estão pregando a respeito do Cristo, do cristianismo, é que estão sendo anti-salvador, o anti-Yahushua. De repente você está dizendo, mas essa palavra é muito dura, quem pode aguentar uma palavra dura como essa? Mas querido, isto é a verdade. Te pergunto, qual palavra é mais agradável? Alguém chegar para você, colocar uma nota de R$100 e dizer assim, olha, tem uma de 100 e uma de 20. A de 20 você pode pegar, mas a de 100 você não toque nela. Qual palavra foi mais agradável? Aí alguém chega e fala, olha, é mentira, essa pessoa que disse para você pegar a nota de 20 e não tocar na de 100, ele mentiu, você pode tocar sim na nota de 100. A palavra mais agradável foi qual para você? Aquela que te ordenou pegar a nota de 100, não é isto? Assim aconteceu no Éden. O Criador Yahweh disse para Adão e Eva, olha, coma de todos os frutos, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal, que se vocês tocar nesse fruto, o dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Chega a serpente usada pelo diabo e disse, não é assim, porque Deus sabe, né? Na Bíblia do Almeida fala Deus, ele sabe que o dia que vocês tocarem e comerem, vocês terão os olhos abertos, serão semelhantes a ele. A palavra mais agradável foi qual? Aquela que mandou eles comerem. No entanto, foi a palavra que levou Adão e Eva à morte. Então, querido, às vezes a palavra que é a mais bonita e que massageia o teu ego, o meu ego, o nosso ego, é aquela que pode nos levar à perdição. Mas a palavra, às vezes, que ela é uma palavra dura, quanto ao falar que o Salvador não é Jesus, mas que é Yahushua, é essa que nos abrirá os olhos e que nos preparará. Porque em Mateus 25, o Salvador Yahushua narra uma parábola falando das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas, o que tem acontecido nos dias de hoje. Todas tinham lâmpadas nas mãos. Tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas quando ouviu-se um clamor à meia-noite, aí vem o noivo, levantaram-se todas, e as prudentes levantaram e seguiram o seu caminho, e as loucas também tentaram seguir, mas a sua lamparina só tinha azeite para até a metade do caminho. As religiões, elas estão preparando as pessoas para um falso arrebatamento antes da vinda do Salvador. Mas o arrebatamento, querido, não acontecerá antes da vinda do Salvador. E isto aí está preparando as pessoas para se tornarem virgens loucas. Elas estão se preparando até o arrebatamento. O arrebatamento não acontece, o que vai acontecer com essas pessoas? Muitas vão se desesperar dizendo, eles vão promover um falso arrebatamento, algumas pessoas vão sumir, preparado pelo sistema de Terron, e aqueles que estão esperando o arrebatamento antes da grande tribulação ou antes da tribulação, vão ver que não foram arrebatadas coisa nenhuma, e muitas vão dar cabo de sua própria vida, muitas vão se suicidar porque não prepararam as suas lâmpadas
com azeite de reserva o conhecimento para poder chegar até o final e entrar para o reino com o Salvador Yahushua. Querido, pense nisso. Cuidado com esse falso arrebatamento que estão anunciando aí antes da vinda do Salvador, ou que a besta vai se levantar, ou que o arrebatamento vai acontecer e que você não vai passar por dificuldades. Você não é melhor do que Mateus, Matitiarro, Yohanan. Você não é melhor do que os apóstolos. Eu não sou melhor do que os apóstolos do Salvador, que todos eles morreram, sofreram. E por que você acha que o que eu não vamos sofrer perseguição antes de acontecer o tal arrebatamento? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito: mas amados, isso não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiramente, isto terá que acontecer. Primeiramente, tem que acontecer o grande terremoto que vai abalar o mundo. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 6, o verso 12, em que o sol não dará o seu brilho, a lua também escurecerá, as estrelas cairão do firmamento como uma figueira, lança os seus figos de si quando é abalada por um forte vento. Esses eventos têm que acontecer primeiro, para que depois venha acontecer o arrebatamento e o Filho do Homem apareça nas nuvens. Coloque isso em seu coração, não seja enganado por esse sistema. Creia no nome do Salvador Yahushua e esteja firme com ele. Que a paz do nosso Salvador Yahushua, que excede todo o nosso entendimento, esteja com todos vocês nessa tarde, meus amados. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para todos.